Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração! Como é que vocês estão nesse climinha de segunda-feira, início de semana, final de mês, né? Um mês quase infinito, ainda estamos aí no dia, mas já estamos no dia 29 de janeiro de 2024. Quarta-feira tem Flamengo no Campeonato Carioca pela quinta rodada, mas já com a equipe principal, né? O Tite já retoma aí as atividades do Campeonato Carioca. O Flamengo vai a campo contra o Sampaio Corrêa e esse jogo vai ser pauta aqui no nosso vídeo, tá? Na verdade, o feito da torcida do Flamengo, mais um dos feitos da torcida do Flamengo em 2024. Esse mês que eu falei que é infinito, mas já serviu para a torcida do Flamengo fazer história, né? Porque, cara, o que a torcida fez, aquela festa que promoveu lá em Orlando, antes do amistoso do empate com o Orlando City, aquilo ali tem que ser falado pela mídia pelo resto do ano, né? E não só lá, mas também em todos os estádios que o Flamengo já jogou em 2024, nenhum no Rio de Janeiro e todos cheios. Então a promessa é de casa cheia para mais uma partida e aí uma coisa que a torcida do Flamengo já está acostumada, né? Então falaremos sobre isso. Mas também temos aí Matias Vinha, que já está no Rio de Janeiro, né? Ele precisou antecipar essa vinda e falaremos o motivo também. Além disso, Mateuzinho, né? Mais um capítulo da novela Mateuzinho, só que dessa vez quem se manifestou sobre todas essas negociações, tratativas, interesses, foi o presidente do Corinthians. Ele explicou um pouquinho daquela situação estranha envolvendo o Flamengo e o Corinthians, né? Do empréstimo do jogador que chegou a treinar com o elenco alvinegro e também sobre a nova proposta que o Corinthians fez para ter o Mateuzinho de forma definitiva. Antes, o like, né, que eu sei que vocês esquecem, que se eu não cobrar aqui no início, vocês nem chegam lá no final para dar o like. Então, compartilha também esse vídeo para que a gente tenha um alcance ainda maior, para que vocês ajudem o nosso trabalho e a nossa família só cresça e esse nosso encontro diário fique cada vez mais gostoso de ser feito, beleza? Bom, vamos falar aí sobre a torcida do Flamengo, né? Todos menos alguns, a nação rubro-negra, a única nação mesmo esportiva. Já foram vendidos aí na verdade, de 50 mil ingressos para Sampaio Corrêa e Flamengo lá em Belém, tá? Essa partida que está marcada para o Mangueirão na quarta-feira, às 9h30 da noite, e mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Na verdade, agora restam menos de 3 mil ingressos à venda para esse confronto, que é o quinto, né, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, agora já com o elenco principal. O Tite retoma as atividades, então já prepara todas as suas opções visando o Sampaio Corrêa, né, o Campeonato Carioca. O Flamengo, que na verdade precisa pontuar, acabou sendo prejudicado aí com esses dois últimos empates, né, saiu da zona de classificação ali do início, não tem brigado junto com os outros grandes, então precisa mesmo retomar essas rédeas no controle do Campeonato Carioca, que é uma obrigação para o Flamengo, né? Muito torcedor trata o campeonato como não tão importante assim, mas a gente sempre fala isso em live, né? Ele não é importante até se perder. Depois que se perde, ele vira bem importante. Então, é uma das obrigações do Flamengo nessa temporada. Precisa dar essa volta por cima e vai contar com o apoio da torcida, porque mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para essa partida em Belém. Depois dessa partida, a delegação regressa, enfim, ao Rio de Janeiro para voltar a trabalhar no Ninho do Urubu e foca suas atenções para o primeiro clássico do ano, que é o clássico contra o Vasco no final de semana, né? O Vasco é o mandante dessa partida, mas esse clássico dos milhões também vai marcar aí a despedida do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo. Então, esse jogo em Belém já tem a previsão de mais de 50 mil pessoas. Um parabéns nosso, né, para a torcida do Flamengo, para essa nação rubro-negra que não cansa de colecionar recordes atrás de recordes, números históricos, uma coisa que o Flamengo tem que explorar cada vez mais e tem que se aproximar ainda mais desses rubro-negros que a todo momento querem ter contato e merecem ter contato mais próximo, né, com o time, já que eles amam tanto o Flamengo à distância e tem poucas oportunidades de ver a força máxima aí atuando. Então, essa galera vai aproveitar e tomara que saia com resultado positivo, né? Que seja pelo menos semelhante ao que foi com o Audax. Dá para fazer mais também, se tudo der certo. Vamos torcer para mais gols, para que o Flamengo compense esses dois últimos empates. Bom, falando em Rio de Janeiro, né? Eu falei que a delegação regressa ao Rio de Janeiro só após esse confronto contra o Sampaio Corrêa, mas o reforço uruguaio, né, o quarto uruguaio do elenco do Flamengo, Matias Vinha, já se encontra na capital,
já inclusive treinou no Ninho do Urubu, tá? A informação foi dada em primeira mão pela jornalista Mônica Alves. O Matias Vinha treinou no Ninho do Urubu nessa segunda-feira. Ele que vem de uma lesão, né, no joelho direito, tá numa fase final de tratamento, então já faz atividades pensando em ficar em 100% para poder ficar à disposição do Tite. Como ele já está no Rio e ele ainda está em fase de tratamento, na fase final do tratamento, ele não fica à disposição, ele não vai ser relacionado, não tem possibilidade dele atuar contra o Sampaio Corrêa, tá? Esse retorno para o Rio, ele não se deu só pelas condições do Matias, não só para que ele treine no Ninho ou para que ele se recupere dessa lesão e chegue nessa fase final do tratamento, mas também por questões familiares, tá? Ele precisou antecipar a vinda por questões familiares e também por essa busca de imóvel, né? Ele que está de mudança, estava fora do Brasil, então precisa encontrar uma residência, toda essa situação. O Flamengo acabou liberando o atleta para que ele pudesse resolver essas questões pessoais, familiares e também pudesse já começar a trabalhar e conhecer mais das instalações do Ninho do Urubu. Então, o reforço já está aqui, ele vai ser apresentado no Rio quando o Flamengo regressar. Teremos aí daqui a pouco a confirmação oficial da data de apresentação dele. Então, ele já se encontra e já trabalha no Ninho do Urubu. Bom, por fim, falaremos aí da grandíssima pauta que envolve o Mateuzinho, né? O Mateuzinho que desperta interesse do Botafogo e do Corinthians. O Botafogo que fez uma proposta recentemente por 4 milhões de euros fixos para contar com o jogador, que dá aí cerca de 21,4 milhões de reais. O Corinthians também tinha feito uma proposta que no valor total batia 4 milhões, só que só chegava a 4 milhões de euros se fosse por uma questão de metas, né? De fixo mesmo, o Corinthians tinha oferecido 2,5 milhões de euros. O resto era por questões de metas. E aí nós noticiamos para vocês em outro vídeo que o Mateuzinho ia aguardar uma nova oferta, uma nova investida do Corinthians que pudesse ou igualar ou cobrir a oferta do Botafogo para que ele desse prioridade ao Corinthians, né? Ele nunca escondeu desde o início da janela em que começaram ali a ventilar o nome dele, que ele queria ir ao Corinthians, tanto recusou uma proposta do Bragantino de 5 milhões de euros para poder chegar a um acordo com o Corinthians. Segundo o Augusto Melo, presidente da equipe paulista, o presidente eleito que assumiu agora em janeiro, o Corinthians já igualou a proposta do John Textor e agora aguarda uma posição do Flamengo sobre a situação. Mas a parte do Corinthians, segundo o presidente Augusto Melo, para o podcast do Casagrande, a parte do Corinthians já foi feita. Então, agora meio que está na mão do Flamengo aceitar ou não, dar uma resposta ao alvinegro paulista. E aí, entre as aspas, eu até separei a aspa, ela é bem grandinha, mas eu achei válida trazer aqui para vocês completa. Ele fala que o Mateuzinho é corintiano, que ele tem uma prioridade, que ele deu prioridade desde o início para o Corinthians, ele já tem toda a identificação com o clube, então o clube aguarda um desfecho positivo, mas que ele não participou do acordo pelo empréstimo sem custo do Mateuzinho. Quando ele ficou sabendo de toda a situação, o Mateuzinho já estava treinando junto com os jogadores. E aí ele diz que deu uma bronca em todo mundo, que isso não deveria acontecer e que ele não participou. Ele estava num evento, saiu do evento para assinar o acordo e na hora de assinar ele viu que faltavam cláusulas que ele julga importantes e aí por isso que deu todo esse desdobramento, porque ele não participou. Essa é a história contada pelo Augusto Melo. Eu trouxe aqui a aspa para vocês. Ó, aspas. Não participei disso. Mateuzinho nos foi oferecido por uma troca no Fausto Vera no começo e nós pensamos se queríamos ou não. A gente entendeu que poderia vir só o Mateuzinho sem a necessidade de envolver o Fausto Vera. Nossa diretoria, eu acho que chegou a fazer uma proposta, mas eu não participei disso. Eu estava ocupado em eventos. De repente, o atleta veio só para exames médicos. Não era para ele ir para o treino, era só para exames. Dei uma dura em todo mundo, porque não pode acontecer de ir para o treino sem avisar. Mas enfim, a gente já estava na condição de contratar o jogador, então tudo certo. Saí correndo do evento para assinar o documento, porque eu tinha que assinar para ir para o BID. Mas quando peguei o contrato, não tinha as cláusulas que a gente queria. Então ele é um atleta que está lá e nós fizemos as tratativas. Quando fui ver o contrato, vi que era um erro. A proposta já está com o Flamengo. Chegamos ao preço e igualou ao Textor. Estamos esperando a resposta deles, Flamengo. E ele é corintiano, fecha aspas. Esse é o posicionamento do Augusto Melo.
tá? Nós tentamos contato com o Flamengo para saber se tinha algo oficial, não conseguimos o retorno para saber se de fato o Corinthians cobriu essa proposta, mas o que sabemos é que, de fato, o Mateuzinho prioriza o Corinthians e ia aguardar uma nova investida da equipe paulista para poder, enfim, fechar com a equipe paulista e agradecer o interesse do Textor. O Flamengo já aceitou a proposta do Botafogo. O Mateuzinho não recusou do Botafogo, mas aguarda um posicionamento do Corinthians. Então, seguiremos acompanhando essa novela, né? Ainda deve ter alguns desdobramentos. A gente sabe como é que o presidente do Corinthians também é uma pessoa um pouco mais complicada. A relação com o Flamengo não tem sido tão prática assim. Qualquer novidade, vocês já sabem. Ou às 7 horas da manhã com Jonas Stelman, às 7 horas da noite no nosso encontro diário, ou caso aconteça durante as lives, vocês também podem ficar sabendo já diretamente ali no chat, enquanto vocês debatem com a gente as pautas do dia, beleza? Aguardo vocês aqui amanhã e, antes disso, lógico, com o meu parceiro Jonas Stelman, às 7 horas da manhã, trazendo tudo o que vocês precisam saber de Flamengo.